E olha isso, gente, uma pesquisa divulgada nesta semana aponta que 1 em cada 4 brasileiros é ou já foi vítima de perseguição online, o chamado stalking, ato que há um ano foi criminalizado no país, foi aprovada uma lei nesse sentido. Para entender melhor esse crime, a gente tem uma convidada. Vamos conversar agora com a Elaine Keller, advogada especialista em direito digital. Doutora, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV Jovem Pan News. Doutora, já dei um spoiler aqui dizendo que o stalking é uma perseguição virtual, mas eu queria que a senhora detalhasse mais para a gente o que é essa prática e esse stalking, o que diferencia o stalking de seguir alguém, ainda que insistentemente, e falar um pouquinho dessa lei que completou um ano recentemente, né? Sim, a Lei 14.132, ela foi votada o ano passado, exatamente numa agenda do dia 8 de março para comemoração do Dia Internacional da Mulher. E por que especificamente uma lei votada no Dia Internacional da Mulher? Porque as maiores vítimas de stalking são as mulheres. Existem estudos no mundo inteiro que apontam a associação do stalking com o feminicídio, né? Mas é bom lembrar que essa lei que altera o Código Penal, né, criando aí o artigo 147, letra A, ele também é para o mundo real. O que acontece é que o mundo virtual acaba potencializando essa perseguição, né? E quando saber que eu estou diante de um crime de stalking? Esse crime está ligado à questão de liberdade e privacidade da vítima, ou seja, quando eu tenho que começar a alterar a minha rotina, quando aquilo começa a se tornar muito frequente, de forma ameaçadora, que faz com que eu mude o meu comportamento, que eu tenha medo de me apresentar na internet ou ir a um determinado local público, a gente está diante de um crime de stalking, né? Então, é basicamente isso. Na internet, a gente tem aquele termo famoso, o stalkear, né, que é de vez em quando dar uma olhadinha, que é a famosa paquera de antigamente. Isso não tem problema, mas se isso se torna muito evidente, se torna muito rotineiro e isso acaba trazendo algum incômodo para a vítima, de maneira que ela se sente ameaçada, aí passa do limite de ser apenas uma olhadinha, enfim, uma paquerada e passa a ser de fato um crime. A gente volta a falar então com a doutora Elaine Keller, advogada especializada em direito digital. Estamos falando sobre stalking, que não acontece só no ambiente virtual, como ela explicou, mas acaba sendo potencializado nesse ambiente, né, doutora? A senhora estava falando sobre essa lei do stalking, que tipifica esse crime de perseguição. A vítima que se sente ameaçada, que se sente vítima desse crime, o que ela deve fazer? Qual que é a principal atitude que ela deve ter? Procurar a polícia? Exatamente. Primeiro, no âmbito da internet, se você acredita estar sendo vítima de um stalking, a primeira coisa é fechar o seu perfil, ou seja, não deixar o perfil aberto ao público nas mídias sociais, né, Facebook, Instagram e etc., né? Não colocar principalmente os locais onde você está e o horário, né? Não marcar ali o local onde você está, porque o stalker, ele vai sempre seguindo a sua vítima, né? E sim, você deve sim procurar uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, mas é bom a gente lembrar que esse crime, ele exige representação. O que é representação? Representação é quando a vítima precisa, em até 6 meses depois de feito o boletim de ocorrência, ela precisa voltar à delegacia e confirmar aquela notícia, né? E esse tempo é importante, de 6 meses, para pedir que o Estado tome providências. E essas providências serão instaurar um inquérito policial, né? E até criar medidas protetivas para que a vítima não se sinta ameaçada e possa voltar a viver normalmente. Doutora, eu vou convidar o nosso comentarista Miguel Daúde para esse bate-papo. Daúde, com você.
Doutora, boa tarde. A gente sabe que o stalking ele ocorre com bastante incidência, mas na realidade o que nós percebemos claramente é que há um ensejo de ambos os lados, né, em dar corda, né? Se você é procurado por alguém que te diz alguma coisa, você acaba respondendo, você acaba dando continuidade. Se eu não me engano, 90% dos casos em pessoas que passam a ser perseguidas, existem golpistas, existe uma série, né? O número de mulheres também é muito grande nesse sentido. Isso é verdadeiro ou não? Ou o stalking, de repente, alguém resolve perseguir alguém qualquer? Não, há uma relação que antecede essa perseguição. É assim que ocorre? Sim, mas a gente não pode criar aí uma teoria de que a vítima concorre para o crime, né? Na verdade, essa coisa de você dar atenção, muitas vezes você está sendo simpático, você não sabe que do outro lado você está falando com um criminoso ou às vezes até com uma pessoa que tem realmente uma doença mental, né? A gente tem 4 perfis de stalker, como a gente chama aquela pessoa que comete o crime de stalking, né? Você tem o stalker rejeitado, que é aquele que, por exemplo, não aceita o final de um relacionamento e fica atrás da pessoa amada, né? Você tem o stalker ressentido, que aí não tem nada a ver com uma relação amorosa, né? Por exemplo, é aquele sujeito que, por vingança, começa a seguir alguém que o demitiu, né? Pode ser por uma questão de partido político, de não aceitar uma demissão na sua empresa, é puramente por vingança, tá? Você tem o stalker cortejador, que a gente chama, que é aquele stalker que não sabe muito lidar na vida real com as pessoas e acaba fazendo isso excessivamente na internet, mas você tem um stalker que é muito preocupante, principalmente quando a gente fala de mulheres, que é aquele stalker que quer ter algo a mais, ou seja, quer ter maior intimidade com a sua vítima, né? Esses podem realmente ser um caso de psicose, né? E eles, muito do que a gente chama também de estar associado a uma doença psicótica chamada urotomania. O que vem a ser a urotomania? É quando o stalker acredita que a pessoa amada, né, aquela vítima, não pode ser feliz sem ele. Então ele começa a segui-la permanentemente como uma doença. Doutora, eu peço que a senhora continue conosco, porque a gente vai exibir uma reportagem agora, justamente nessa sua área de atuação, para a gente voltar e falar um pouquinho sobre esse próximo assunto. Pode ser? Perfeito. Vamos lá, então. Fraudes em transações digitais, esse é o assunto. Esse tipo de crime quase dobrou em um mês. Quem traz os detalhes para a gente é a Nani Cox. No final da manhã de uma quinta-feira, a Silvia recebeu uma mensagem de um número desconhecido. No WhatsApp, o contato se apresentou como um dos filhos dela, alegando que o celular estava na assistência técnica e que ele ficaria com um número provisório. Após alguns minutos, ele voltou a mandar mensagens, dizendo que precisava de dinheiro para investimentos. Isso na minha família é bem tranquilo, porque nós já combinamos, nós temos esse combinado. Precisou de dinheiro, vamos ver entre família, não entre em empréstimo bancário. E aí, automaticamente eu falei, ok, manda aí os dados bancários. E fiz. Fiz um Pix, daí a pouco outro. Esse foi o primeiro dia, porque no total foram 4 dias. O criminoso, se passando pelo filho da Silvia, disse que havia se envolvido com agiotas. Mesmo cismada, neste momento, vendo o filho supostamente em apuros, a aposentada não pensou racionalmente. O coração de mãe falou mais alto, mas foi muito, muito difícil. Eu fiz outras transferências. No 4º dia foi uma conversa de família, mandei foto, como se eu estivesse realmente falando com meu filho. A coisa foi tão bem conduzida, eu não desconfiei em momento nenhum, porque esse meu filho é engenheiro, é difícil falar com ele, a gente depende bem que ele ligue. Eu não tinha a menor dúvida que eu estava falando com meu filho. Ele sabia de coisas
da família. Silvia só percebeu que se tratava de um golpe quando falou com o filho por telefone e comentou sobre os 2 números que ele supostamente estava usando. Porque o sentimento de impotência, de vergonha, eu não tinha vontade de falar com ninguém. Eu sentia vergonha mesmo. Porque você é uma otária, você se sente uma otária. O golpe do qual Silvia foi vítima tem se tornado cada vez mais comum. De acordo com um levantamento da PSafe, o número de tentativas de golpes virtuais financeiros dobrou em fevereiro na comparação com janeiro deste ano. O modus operandi de criminosos vai desde links falsos até cópia de sites muito conhecidos. O objetivo é obter dados bancários e pessoais das vítimas que facilitem o acesso. Entre as vítimas, pessoas com mais de 75 anos e jovens de 18 a 24 são as mais comuns, segundo um levantamento da empresa LexisNexis Risk Solutions. O perito em crimes digitais, Wanderson Castilho, explica o motivo da faixa etária e deixa um alerta. Quem está com 78 anos, 75 anos, 70 anos, tem pouco conhecimento tecnológico. E o oposto acontece com essa geração Z, que ela acredita tudo no que tem na internet. Ela nasceu dentro da internet, ela aprende tudo dentro da internet e ela sabe tudo pela internet. O excesso de confiança faz também com que essas pessoas se tornem as principais vítimas, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, um dos golpes mais comuns que estão acontecendo hoje é aquele WhatsApp falso se passando por alguém da família pedindo dinheiro emprestado e pagar do dia seguinte, ou materiais eletrônicos ou domésticos vendendo por redes sociais que já estão hackeadas, ou ofertas de empregos maravilhosos. Essas iscas fazem com que essas vítimas não avisadas caem perfeitamente. A Silvia ainda aguarda alguma resolução por parte dos bancos e da própria polícia, mas deixou um recado para as pessoas que também forem vítimas desse tipo de golpe. Como mãe, é muito difícil passar por essa situação. Porque mãe é mãe, não adianta. Nós somos uma leoa quando é preciso e também somos uma manteiga derretida, porque não tem como segurar. Mesmo sabendo, os meus filhos já tinham me avisado, mas a tela que veio era dele. E a mensagem, a primeira mensagem, por que eu ia ligar se ele estava sem telefone? A modalidade do golpe muda. Quando que eu esperava uma mensagem dessa? E ele me abordou de uma forma costumeira em qualquer família. E aí eu estou nessa situação, me expondo, sim, sem vergonha hoje e fortalecida. Quem continua aqui conosco para falar sobre essas fraudes digitais que quase dobraram recentemente é a doutora Elaine Keller, advogada especializada em direito digital. Doutora, a dona Silvia, que foi entrevistada, que se expôs contando essa história, disse exatamente o que quase todas as vítimas dizem. Eu sabia que esse tipo de crime existia, meus filhos me alertaram para esse tipo de abordagem dos bandidos, mas na hora em que, no caso dela, uma mãe se vê diante da possibilidade de um filho seu ter sido sequestrado, o desespero toma conta, a pessoa fica cega e não consegue mais pensar no que fazer. Nesses casos, doutora, qual é a orientação? Qual o primeiro passo? Recebi uma mensagem como essa ou recebi uma ligação como essa? Qual é a primeira coisa que a vítima deve fazer? Primeiro é se certificar se, por exemplo, no caso dela, ela poderia, e aí segue um alerta para todas as mães, né, e pais, e pessoas que são abordadas dessa forma. Eu recebo constantemente telefonema de familiares, de pessoas que também sofreram o golpe exatamente como esse da matéria. Primeira coisa pede, filho, por favor, me mande uma fotografia sua agora, tire uma foto onde você estiver, né, e pedir uma fotografia instantânea naquele momento, né, como é que você está vestido, me mande uma foto nesse momento, né, e também tomar muito cuidado e tentar ligar para a pessoa, ter certeza de que você está falando com ela por um outro telefone, por um telefone comercial, entrar em contato com pessoas próximas, como esposa, alguém que possa estar com essas
com esse suposto parente que está pedindo dinheiro, né? Porque, em geral, esses golpes transferem dinheiro para contas de terceiros, não é para a titularidade da pessoa quem está falando. Então, esse também é um outro alerta. Se pediu para transferir para uma conta que não é da própria pessoa, já é um sinal de alerta que você pode estar num golpe, né? Diante de um golpe. O que acontece é, cada vez mais, a gente está vivendo a nossa vida digital, a gente passou a ter uma pessoa nossa na internet, e cada vez mais a gente vai ter isso, e os nossos dados viraram uma grande arma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem nós compartilhamos os nossos dados pessoais, e quando a gente estiver diante de uma situação como essa, pedir algum meio de prova, uma fotografia instantânea de onde estiver, ligar para alguém mais próximo, se certificar de que você realmente está falando com a pessoa que diz estar falando com você. E, doutora, para a gente fechar, é um tipo de crime, essas fraudes digitais, é difícil de se combater, porque, por exemplo, no caso da dona Silvia e de outros casos similares, quando você recebe essa ligação, recebe essa mensagem, ou você cai nesse golpe, ou você acaba percebendo a situação e evitando com que o golpe aconteça. É recomendável se fazer um boletim de ocorrência nesses casos, como no caso do crime de stalking, como a senhora estava explicando antes, ou nesse caso não tem nem elementos para que os policiais façam esse boletim? Não, sempre é importante notificar, porque através das notificações a gente consegue gerar estatísticas e consegue elaborar políticas públicas para diminuir esses tipos de crime. Então, é sempre importante fazer o registro, né? E mais importante do que isso, nos casos onde há, por exemplo, uma transação financeira como essa da matéria, entrar rapidamente em contato com o banco. Os bancos têm se aprimorado muito nesse sentido e eles, de repente dependendo do tempo que você conseguir fazer esse contato, eles conseguem, por muitas vezes, bloquear esta operação ou bloquear naquele banco destinatário, ou seja, para onde foi encaminhado o dinheiro. Pois bem, conversamos com a advogada especializada em Direito Digital, Elaine Keller. Doutora, obrigada por ter ficado mais tempo para falar conosco sobre outras modalidades de crimes digitais. Obrigada pela participação. Ótimo domingo. Obrigada, um ótimo domingo para todos vocês. Foi um prazer. Uma boa semana. Muito obrigada para nós.